de Lucas, capítulo 15. Se você quiser abrir sua Bíblia aí para estar acompanhando, fala aqui sobre a trajetória de um pai, 2 filhos. Nós vemos aqui a trajetória do filho pródigo. É uma história muito conhecida, uma história muito retratada. E eu creio que nessa noite Deus quer falar conosco, né? Que o Espírito Santo esteja abençoando a vida de cada um que aqui está, a vida dos irmãos que estão nos acompanhando através das redes sociais. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11, a seguir nos diz assim a palavra de Deus. Eu vou estar lendo, irmãos, se quiser ficar sentado, pode estar nos acompanhando. E disse um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Versículo 24, perdão. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Louvado seja Deus. Meus irmãos, a passagem do filho pródigo, Lucas, ele vem nos mostrar que um homem tinha 2 filhos. E esses filhos o ajudavam constantemente ali no trabalho. Esse homem possuía muitas riquezas, era fazendeiro, tinha ali vários ajudantes, colaboradores, funcionários, melhor falando. E certo dia, irmãos, o filho mais novo, ele chegou diante do pai, questionando, pedindo: Pai, eu quero a parte de tudo aquilo que me pertence. Louvado seja Deus. E a história nos fala, irmãos, que isso era algo como se fosse proibido, porque o filho ele tinha que esperar o pai ficar, às vezes, né, mais velho, né, bem mais idoso, ou se não, alguma fatalidade que viesse. O pai ele morreu, automaticamente seria ali repartido, né, as heranças. Mas aquele filho não, ele foi, afrontou o pai dele. No momento que ele quis viver uma vida, no momento que ele chegou: Pai, me dá o que me pertence, né? E nós vemos aquele pai, ele tinha tudo para indagar: ó, não vou dar não. Não chegou o momento, não chegou a hora. E eu sei que se você pegar agora a sua parte, né, você vai gastar, você vai perder, você vai se distanciar. E aquele pai, irmãos, nós vamos ver aqui que ele foi e repartiu por eles a fazenda, né? Quem sabe aquele pai ficou triste: olha, eu não esperava isso do meu filho. Criei ele com tanto amor, tanto carinho, lutamos, vencemos, e hoje ele vem aqui me afrontar. Mas aquele pai não, ele decidiu: então tá bom, eu vou pegar a parte e vou repartir com vocês. Louvado seja Deus. Aqui o versículo 12 fala: e ele repartiu por eles a fazenda. Ou seja, tudo que tinha ali, se tinha certa quantidade de gado, foi X para você e Y para você. Louvado seja Deus. E após, meus irmãos, aquele jovem conseguir ali tudo, né, que lhe pertencia, a Bíblia diz que passado poucos dias depois, o filho mais novo pegou tudo e partiu para uma terra longínqua. Aquele jovem, ele falou: opa, agora eu vou viver minha vida. Né, se eu estiver aqui debaixo das ordenanças de papai não vai deixar eu viver conforme eu quero viver, não. Eu não vou poder ter meus amigos, não vou poder fazer as farras, não vou poder gastar aquilo que me pertence. E ele foi e se distanciou, né? Virou as costas por aquele que tanto cuidou dele, com tanto amor, carinho, e foi se distanciando.
Nessa passagem, irmão, nós vamos perceber aqui, louvado seja Deus, que esse jovem ele foi viver uma vida dissoluta. Ele deixou ali os ensinamentos que foram passados. E aqui nos dá a entender que esse jovem, né, ele tinha os princípios judaicos ali daquela época. Louvado seja Deus. E ele esqueceu de tudo aquilo que o pai tinha ensinado e foi viver aquela vida lá fora. E nós vemos que quando a pessoa, irmão, se distancia da casa do pai, conforme esse jovem se distanciou, por um momento a vida dele parecia ser boa demais. Dinheiro, amigos, farras, como se diz, mulheres, né, naquela época, com certeza festejava, né, rodeado de amigos, mas como nós sabemos que um dinheiro, quando não é bem administrado, tudo tem um fim. A Bíblia diz que tudo tem um começo, tudo tem um fim também. E foi lido aqui que há um tempo para todo propósito. Aquele jovem, talvez esse dinheiro que ele tinha podia viver, podia multiplicar, podia produzir, podia fazer ele virar muitas outras riquezas. Mas não, ele foi com os amigos, gastou tudo que ele tinha perdido, acabou. E a partir do momento que o dinheiro acabou, nós sabemos, né? Tem um ditado popular que eles falam que amigo é dinheiro no bolso. Né? Se você tem dinheiro, você tem amigo. Você perdeu amigo, perdeu dinheiro, perdeu tudo. Louvado seja Deus. E esse jovem então, meus irmãos, distante de casa, começou, após faltar dinheiro, viver uma certa humilhação. Aquele jovem, outrora, que chegava em casa, tinha roupa limpinha, tinha ali os cuidados do pai e da mãe quando estava doente, começou a ver como que era a vida, começou a viver a consequência das suas escolhas. E ele fez a sua escolha. Mas essa escolha que ele fez de viver longe da casa do pai, trouxe para ele muitas consequências. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui no versículo 14, gastou tudo. E após ele gastar tudo, meus irmãos, houve naquela terra onde ele estava uma enorme, uma grande fome. E nós sabemos que a fome ela é dolorida. Nós temos por base alguns países vizinhos dos nossos, devido à escassez global, devido à escassez financeira, muitos perderam o serviço, a economia foi lá embaixo. O que eles fizeram? Opa, a única coisa que nós podemos fazer é procurar refúgio em outro lugar. Nós vemos pessoas saírem dos seus países e vieram para o Brasil. Às vezes para não passar fome. E esse jovem estava distante, começou naquela terra onde ele estava, uma enorme fome. Louvado seja Deus. E para não morrer de fome, ele começou a procurar serviço. A Bíblia diz que o homem é digno, é o trabalhador do seu salário. E aquele jovem, que outrora tinha tudo, começou a bater em várias portas. E nós sabemos que quando a pessoa distancia de Deus, as portas se fecham. Louvado seja Deus. Mas as circunstâncias, meus irmãos, ela serviu para trabalhar, para tratar aquele jovem. E aquele jovem foi, bateu numa porta, estou com fome, me arruma um emprego. Aqui não tem não. Estou com fome, me arruma um emprego, me dá uma comida. Não. Aquele jovem que outrora tinha tudo, do bom e do melhor, passou a ser um jovem, passou a ser uma pessoa que começou a escutar muitos nãos na vida dele. Até que chegou o momento, meus irmãos, que a palavra aqui vai nos falar que devido a tanta fome, tanta necessidade que ele estava, quem sabe ele começou a viver uma vida mendigando pelas ruas daquele lugar. E nós sabemos como a sociedade, às vezes tem um mau olhar, não ajuda, não estende a mão. Até que ele foi para os campos, chegou a um dos cidadãos daquela terra onde ele estava, e esse cidadão falou para ele, tem serviço, mas é lá no campo. Agora eu vou me dar bem, vou arrumar um serviço, acho que eu vou dar a volta por cima. O que é o serviço? Apacentar porcos. Louvado seja Deus. Meus irmãos, e na cultura judaica, conforme era a cultura desse jovem, não para nós hoje, mas naquela época,
Se uma pessoa ela não podia comer carne de porco, né, e se ela tocasse, né, em algo imundo, ela estava quebrando os protocolos daquilo que foi ensinado. Olha para você ver o que esse jovem passou. Era um jovem que tinha tudo, do bom, do melhor, foi sofrer a humilhação de cuidar, de apacentar porcos. A única porta que ele abriu foi essa. E nós vemos, meus irmãos, abrindo parênteses aqui, que assim é para a nossa vida espiritual também. Nós estamos na casa do Pai, e de repente nós queremos, vou dar um tempinho, vou dar uma distanciadinha, eu vou começar a viver com meus amigos, eu vou começar a curtir. Né? Eu não quero saber desse negócio de estar debaixo dos cuidados do Pai, não. Louvado seja Deus. Mas esse jovem começou a experimentar o amargo que é se distanciar da casa do Pai. E nós vemos hoje, irmãos, que muitos têm se distanciado da casa do Pai. Louvado seja Deus. E as circunstâncias não são boas, mas nós vamos ver que a própria circunstância começou a trabalhar na vida desse jovem. Nós vamos ver que em certo momento ele começa a cair em si. Devido a não ter comida, ele estava ali tratando dos porcos, e tinha ali umas bolotas, que é um alimento da época que eles davam para os porcos. Ele olhou naquilo e falou, nossa, olha, os porcos ali tudo alimentando, e que aquelas bolotas, aquela comida que era para os porcos, começaram a dar desejo nele de comer. Olha para você ver, tinha tudo do bom, do melhor, e onde o inimigo tinha colocado ele. Por quê? Porque distanciou, parou de ouvir os conselhos do Pai. E é assim para nós também, nós paramos de ouvir a palavra de Deus, paramos de nos alimentar, paramos de congregar, paramos de entrar na comunhão, nos distanciamos, e o inimigo ele tenta aonde? Nos jogar no chiqueiro. Ele tenta fazer da nossa vida um lamaçal. Que lamaçal é esse? É o lamaçal do pecado. E quando entra, meus irmãos, no lamaçal do pecado, a palavra nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Louvado seja Deus. E aquele jovem, meus irmãos, ali, querendo comer, mas não podia. Olha, se eu pegasse um pouquinho do porco aqui e comesse, acho que saciaria minha fome. Mas ele não podia comer. Louvado seja Deus. Até que em determinado momento, versículo 17, fala assim, e caído em si disse, ele caiu em si. Louvado seja Deus. Tem momento na nossa vida, irmãos, nós precisamos cair em si. Nós precisamos nos despertar. Precisamos nos despertar do sono, né, daquela seta que o inimigo jogou na nossa mente. Eu não vou na igreja não, porque os irmãos me olham torto. Eu não vou na igreja não, porque eu não tenho roupa. Eu não vou por isso, por aquilo. Não, Deus só quer o coração, tal. Isso aí vai só nos cegando, vai só nos esfriando. Louvado seja Deus. E aquele jovem parou de ouvir o conselho do pai, onde foi parar? No chiqueiro. Mas ali, irmãos, ele tomou uma boa atitude. Opa, papai tem tanta gente trabalhando para ele, e eu errei, fiz tanta coisa feia, errada. Nossa, olha, eu humilhei meu pai demais. Quando eu fui ali pedir papai, na minha herança, nossa, isso aí não podia jamais ter acontecido. Mas ele falou, papai, ele cuida bem dos funcionários dele. Os funcionários dele têm a casa deles, têm um salário, né? Ali ninguém passa fome, não. Ali ninguém está cuidando ali de porco com vontade de comer a comida dos porcos, não. Eu vou fazer um negócio, eu vou me levantar. Aleluia, Jesus. Eu vou me levantar, eu vou cair em si e vou atrás do meu pai. E nós vemos, irmãos, que a palavra de Deus diz que o Senhor está. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Jesus está chamando. Jesus está chamando aquele que está acompanhando esse momento a transmissão deste culto. Jesus está chamando, eu chamando você, vem enquanto é tempo. Vamos caminhar, esteja debaixo das mãos do Altíssimo, do Onipotente, e descansa debaixo da sombra do Onipotente. Porque somente Ele, irmão, pode te fazer viver em segurança. E aquele jovem, ele foi, se levantou. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. E aquele jovem, ele se levantou e foi, caminhando. Ele venceu o orgulho. Tem hora que o orgulho, irmão, não deixa a gente correr atrás. O orgulho não nos deixa pedir perdão.
o orgulho não nos deixa melhorar a nossa posição. Ah, fulano fez isso comigo, eu não perdoo. Ah, pisou no meu pé, acabou. Errou comigo uma vez só, já não tem jeito. Mas Deus, nessa noite, Ele nos chama a atenção. Deixa para lá, perdoa e vem de novo para a casa do Pai. Tem momento na nossa vida, nós temos que cair em si. Mas cair em si como, irmão? Não estou entendendo. Né? Me fizeram tanta coisa mal e aí eu que tenho que cair em si. Jesus aí falou que aqueles que estão sãos não precisam de médico. Mas Ele veio para aqueles que estão doentes. Você é luz. E a luz, ela brilha na escuridão. Tem situações, não tem como nós comparar a nossa vida com a vida daquele que está em treva. Quem está em treva tem o que para te oferecer? Nada. Mas você tem muito mais para oferecer para a vida dele, para ministrar na vida dele, para semear na vida dele. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Aleluia. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. Aleluia. Glória a Deus. Quanto tempo talvez fazia que aquele homem não dava notícias, né? Nós vemos hoje muitos pais, muita mãe, você sair daqui de casa, acabou, você não passa aqui mais não. Né? Não quero saber de você mais não. Aquele pai não, irmãos. Ele falou, é isso que você quer? Acho que você está precisando de uma lição para você ver como que é a vida lá fora, longe da casa do Pai. Tem momento, irmãos, da nossa vida também que Deus permite. Às vezes a gente está procurando demais. Ah, Senhor, eu quero, Senhor. Não, filho, não é isso que eu tenho, não. Não, mas eu quero, meu Pai, eu quero. Vai lá um pouquinho, só experimenta para você ver como que é. Experimenta só um pouquinho para ver como que é a situação. Mas vai chegar o momento de cair em si. Né? E nesse momento de cair em si, é o momento de você se levantar e retornar. Quantas pessoas, às vezes, irmãos, já caíram em si e não retornou ainda? Estão tentando pelas suas próprias forças, mas não estão saindo do lugar. Estão igual o carro sem combustível. Né? Desceu a ladeira, agora tem que subir, mas não sobe, não tem combustível para subir. Louvado seja Deus. E o nosso combustível tem até um hino que fala, né? É o Espírito Santo. É o nosso combustível, Ele nos dá força, Ele nos dá sabedoria para nós prosseguirmos. Louvado seja Deus. E o pai, irmão, oh, aleluia. E o pai estava lá, sabendo que o filho ia voltar. E esse pai, meus irmãos, creio eu que em vez de estar amaldiçoando o filho dele, ele levava o filho dele para o joelho todo dia, oh meu Deus. Né? Ele está experimentando lá fora, mas ele vai voltar. Ele vai voltar, o lugarzinho dele está aqui preparado. Louvado seja Deus. Quantas famílias hoje já perderam a esperança? Ah, é as drogas, né? É os vícios, são tantas coisas, não tem mais jeito. Esse pai não. Esse pai ele sabia que tinha jeito. E esse pai, o filho falou que viu ele de longe. E moveu-se de íntima compaixão. O que eu entendo que isso aqui? Entendo que esse filho, aconteceu algo nele que tem que acontecer na minha e na sua vida. Arrepender. Né? Nos arrepender, né? Nos abrir nosso coração e falar, Senhor, sem o Senhor não tem como prosseguir, sem o Senhor não tem como ir avante, me perdoa, me restaura, me fortalece. E esse pai, meus irmãos, a Bíblia diz, ele viu o pai, se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe o pescoço e o beijou. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Imagina alguém quebrado, arrebentado lá fora, alguém que te tirou, né, alguém que te humilhou, alguém assim que você fala, veio aqui, pegou e levou embora. Nossa, eu não quero nem saber mais. Aquele pai não, irmãos, ele sabia. Ele vai passar por um tratamento, mas quando ele voltar transformado, ele vai voltar modificado, vai voltar com a outra mentalidade, porque ele viu como que é lá fora, como que é fora da presença, aleluia, louvado seja Deus. Lançou-se-lhe o pescoço e o beijou. A intimidade, irmãos, abraçou.
O Espírito Santo, né, quando você acha que está tudo acabado, não tem forças mais, é só nos lembrar de Ana. Ele teve ela por alcoolizada. Ah, mulher, não é hora de estar bebendo, não. Ô, Senhor, sua mulher está assim porque ela está em amargura, né? Não tem nem força para orar mais. Mas através dos gemidos daquela mulher, aquele gemido subiu até o céu. Talvez você se encontre na situação que tem nem mais força para orar, para buscar, mas continua gemendo. O pastor Silmar Coelho, ele fala assim, que nós não conseguimos andando, nós vamos ajoelhando. Não conseguimos ajoelhar, nós vamos arrastando, mas nós não paramos, nós não podemos parar, nós temos que prosseguir. Nem que vai rastejando, mas nós temos que atingir aquilo que Deus quer de nossa vida. Louvado seja Deus. E a Ana, meus irmãos, teve ali a resposta da oração dela. O sacerdote falou, vai, e seja-lhe feita conforme a tua petição. Tem momentos que às vezes só Deus sabe como você se encontra. Mas não perca a fé, não perca a esperança e sabe que Deus está no controle de tudo e de toda a situação. Louvado seja Deus. Quando estamos longe do propósito da vontade de Deus, só padecemos espiritualmente e até fisicamente. Voltamos às velhas práticas antes da nossa conversão. O conselho de Deus para nós, no livro de Deuteronômio 28, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus. Vamos ler Deuteronômio 28. Louvado seja Deus, que eu só abreviei aqui. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. O conselho de Deus para a nossa vida. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aquele jovem, quem sabe antes dele ir lá pedir para o papai dele a herança, ele não viu a voz do inimigo. Vai lá, nós vemos hoje tanta tragédia, a pessoa tem algo ali, os amigos, não, vamos fazer isso com seu pai, com a sua mãe, tirar a vida, né, pega o dinheiro, vamos gastar. Isso aí, infelizmente, no dia de hoje, é notório, está acontecendo muito isso. E quem sabe naquela época, esse jovem não ouviu o conselho dos amigos, vai, pega a sua herança com seu pai lá, rapaz, vamos viver, vamos divertir. Mas lá na frente ele viu o quanto ele errou. Mas algo maravilhoso foi que ele conseguiu o perdão do pai. E nessa noite, meus irmãos, se nós nos arrependermos, se nós ouvirmos a palavra de Deus, Deus está aqui para perdoar. Independente das circunstâncias que tenha acontecido, o perdão de Deus, ele é verdadeiro. E quando Deus nos perdoa, irmãos, ele não fica jogando na nossa cara. A Bíblia diz que ele pega aquilo que aconteceu, joga lá no mar, no esquecimento. E onde a palavra diz que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então Deus tem novidade de vida para a minha vida e para você nessa noite. Então é momento de nos posicionarmos, nos levantarmos diante da situação. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Tem momento, irmãos, que nós ficamos, a situação ela vem, ela parece um lutador que nos nocauteou. Nesse nocaute nós caímos e fala, agora está tudo perdido. Mas nós vemos que quando o Espírito Santo te pega pela mão, te põe de pé, filho, meu filho, é momento de se posicionar e lutar. E nessa passagem nós lembramos aqui, irmãos, quando aquele gigante filisteu estava ali por 40 dias desafiando o povo de Deus. E quem sabe lançando até blasfema contra o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Jessé pede ali seu filho, vai lá levar alimento para os seus irmãos que estão ali na guerra, naquela peleja. E quando nós vemos que Davi ali chegou, irmãos, ao ouvir aqueles filisteus, aquele povo blasfemar contra o nome do Senhor, ele não aceitou essa afronta. Ele se posicionou. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor.
E nós vemos ali, irmãos, que tinha homens de guerra, homens treinados, preparados, que diante da situação, ao ver o tamanho daquele gigante, ficaram com medo, ficaram recuados. E nós vemos o momento que Deus pega, né, aquela coisa que nem parecia ser, mas entrou ali no Espírito Santo na vida de Davi e fez com que ele se posicionasse diante daquela situação. Louvado seja Deus. Então, meu irmão, nós sabemos que há momentos na nossa vida que o Espírito Santo nos coloca para posicionar. Louvado seja Deus. Né? O inimigo faz careta, mas nós sabemos que o Espírito Santo, ele nos fortalece e que, louvado seja Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, a palavra diz. Né? Então, com o Espírito Santo resistiu, venceu, ele bateu em retirada. Louvado seja Deus. E nós vemos, meus irmãos, louvado seja o Senhor. O inimigo quer ver o servo de Deus sofrendo, murmurando, padecendo necessidades, e até mesmo murmurando contra o Deus Todo-Poderoso. Mas Deus quer nos dar vida e vida com abundância. Está ali em João 10, 10. Ali a palavra diz que o ladrão vem senão roubar, matar e destruir, mas Deus ele apresenta algo novo para nós. Eu vim para te dar vida e vida com abundância. Se você obedecer, se você prosseguir, se você aceitar a minha palavra, assim diz o Senhor, você estará guardado, porque essa palavra é a sua defesa. O Senhor Jesus, ele venceu o inimigo, quando ele ia falar, lança-te nesse abismo aqui, Deus vai dar ordem aos teus anjos, e ali o Senhor, pela palavra, o Senhor Jesus foi e venceu ele, não deve atentar ao Senhor teu Deus. Louvado seja o Senhor. Então é através dessa palavra, irmão, nós ouvindo a palavra, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós ouvimos ela, o Espírito Santo nos faz entender. Foi falado aqui nessa noite sobre as armaduras do soldado. Louvado seja Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Louvado seja o Senhor. E muitas pessoas, irmãos, talvez o dia mau chegou. Nós não sabemos quando é, mas é dias que às vezes chega a enfermidade, dias que às vezes vem dias de perca, mas aqui ele fala que aquele que está revestido com as armaduras de Deus, ele sobressai, ele vai vencer, ele vai sobressair, porque o soldado, quando ele vai para a guerra, ele tem que estar ali com o capacete, com a couraça, com a espada. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Mas nós vemos que Deus, irmãos, usando a vida de Davi aqui, ele queria mostrar para aquele povo que não precisava, daquela circunstância. O Saul, ele pegou Davi, veste minhas armaduras aqui, pegou, colocou no Davi, e Davi falou: meu rei, isso aí para mim não serve não, está muito pesado, eu não sei lutar com isso não. E Davi foi e tirou. Por que não servia? Porque Saul estava fora dos propósitos de Deus. Mas Davi não, Davi ele queria mostrar que quando o Senhor está na frente, louvado seja o Senhor, Jesus, ele garante a vitória. Louvado seja o Senhor. Davi, irmãos, quando ele foi lutar com aquele gigante, o gigante tentou amedrontar ele. Falou: vou te arrancar sua cabeça, vou pôr para as aves do céu, hoje mesmo vou te esmagar você, humilhou ele, cãozinho, ele foi afrontado, e tinha tudo para sair correndo. E é interessante, irmãos, que Davi falou: já que eu vou ter que lutar mesmo, qual que vai ser a recompensa? Tem recompensa para quem vencer esse homem aí? E ali falou: não, tem sim, tem. Vai ficar livre dos impostos, tem a filha do rei, louvado seja o Senhor. Ou seja, em tudo Deus tinha um propósito. Ninguém acreditava que Davi iria vencer, mas aquele gigante veio para tentar colocar medo nele, louvado seja o Senhor. Mas como um soldado, Davi era um adolescente, mas que tinha experiência com Deus. Ele cuidava do rebanho, ele fala ali: veio o urso, matei ele. Rasguei ele. Veio o leão, eu matei ele. Ninguém viu os desafios que Davi enfrentava lá fora. Talvez ninguém saiba os desafios que você está enfrentando. Mas você tem experiência com Deus. Se você tem experiência,
né? Onde está que fala, cada um briga com a armadura que tem, com a ferramenta. Né? E a ferramenta nossa é a oração. A ferramenta nossa é o clamor a Deus, é a dependência do Espírito Santo. E o Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. O filisteu, irmãos, ele não desafiou Davi, não. Naquele momento ele estava desafiando o próprio Deus. Ou seja, situação que às vezes você passa, quem está tentando lutar contra aquilo que Deus tem para fazer, para operar, não está lutando contra você, não está lutando contra mim. Está lutando contra o próprio Deus. Se Deus falou, vou fazer, alguém se levantou, não vai acontecer não. Opa, toma cuidado, porque você está se levantando contra um propósito que Deus quer fazer e realizar. E assim Davi foi e venceu com uma pedra. Lançou, aquela pedra caiu, bateu na cabeça daquele gigante, ele caiu por terra, com a própria espada, aquele gigante foi degolado, foi vencido. Ou seja, tem hora que diante da circunstância parece que nós não temos ferramenta. Ah, mas fulano tem isso, tem isso, tem isso. Quem que eu sou diante dele? Você é servo, você é serva de Deus. Você é dependente daquele que criou os céus e a terra. Louvado seja Deus. Daqueles que, com a pequena ferramenta, ele derrota aquele que veio, né? O gigante aqui, ele veio com tudo, veio com escudo, com espada, couraça, veio preparado. Mas ele não venceu aquele que foi no nome do Senhor dos Exércitos. Então, nessa noite, no nome do Senhor dos Exércitos, eu quero ministrar sobre a sua vida, que você vai vencer. Que você já é mais que vencedor. Nós somos mais do que vencedor por aquele que nos fortalece, que é o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, aquele jovem pródigo voltou para casa. O irmão estava ali trabalhando no campo, tinha motivo para se alegrar. Mas ele não se alegrou, ficou triste. Ah, mas o que é isso? Eu continuei aqui com o papai, cuidando das coisas. Aí voltou esse rapaz quebrado agora, não tem mais nada, usou tudo aquilo que papai tinha guardado para nós. Não, você tinha que ter sumido. Oh, coisa linda é quando o papai fala aí, ô meu filho, vem se alegrar com nós. Oh, aleluia. Que esse seu irmão, aleluia, estava morto, estava perdido, mas foi achado. Estava morto, mas reviveu. Louvado seja Deus, é motivo de se alegrar. Louvado seja Deus, porque se tiver morto, Deus traz vida. Louvado seja o Senhor. Nós possamos continuar crendo na palavra de Deus e crendo que Deus não perde e não perderá o controle da situação. E que Deus, no tempo dele, foi lido aqui nessa noite, que há um tempo para todo propósito, vai cumprir a promessa que ele fez para a minha e para a sua vida, no nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus.